Bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria de comentar hoje sobre a possível taxação do Pix, que eu não considero exatamente possível, mas como certo. Muitos portais esquerdistas e sites de notícias e o próprio perfil do Ministério da Fazenda fizeram publicações contra supostas fake news de que o Pix não seria taxado, mas que em verdade seria apenas para garantir a nossa segurança, já que vai ampliar, digamos assim, a fiscalização, tá? Então, o que vai acontecer é que movimentações de mais de R$ 5.000 no Pix passariam a ser monitoradas. Vejam bem, movimentação, ou seja, isso inclui dinheiro que sai e dinheiro que entra. Não estamos falando de dinheiro que entra apenas, o que já seria um grande absurdo. Tá? É um grande absurdo, mas o negócio é mais absurdo ainda porque estamos falando de movimentação. Agora fica a pergunta: que tipo de otário, que tipo de cretino, que tipo de gente, se é que podemos chamar de gente, vai acreditar nas palavras de um governo que já mentiu antes? Porque antes as compras feitas num valor de até, não lembro se foi US$ 50, R$ 50, não seriam taxadas, né? Agora estão sendo taxadas. Falou-se que não ia ter sigilo pro governo, mas agora tem. Quem acredita no governo hoje em dia? Então, meus amigos, não há razões para acreditar em um governo que já atenta contra o bem comum, que já atenta contra o fim sobrenatural do homem, ou até mesmo contra o fim natural, segundo o que ensina Aristóteles, do homem. Estamos falando de um governo realmente diabólico, tá? E que desde já as pessoas que insistem em apoiar e que dizem que vão votar esse governo não merecem mais nenhum tipo de respeito, tá? Não merece. Mas o fato é esse. Quando um governo se mostra claramente mal, que não mostra, mas que se ordena ao bem comum, que não promove o fim sobrenatural do homem, nem sequer as virtudes naturais, então é um governo que já tem, como eu explico em um artigo meu, em forma de questão disputada, que já não tem uma verdadeira autoridade, mas que é apenas uma autoridade precária. Muito precária, por sinal, no caso desse daí. Tá? Não há como defender um negócio desses. O que esse governo quer é expropriar o pobre. Eles vão sim taxar o Pix. Tá? Não há absolutamente nenhuma dúvida. Esse monitoramento não tem outra razão de ser senão para ampliar a sua arrecadação, que já é absurda. A previsão é que esse ano o governo vai arrecadar 4.600 bilhões de reais. R$ 1 trilhão a mais do que o governo anterior, do que o ano anterior. E no que eles vão gastar esse dinheiro? Para mim, pouco me importa, tá? Para coisa boa que não é. É simplesmente para ampliar o seu poder. Porque o Leviatã, ele é totalmente insaciável. Então o Leviatã, ele não tem outra razão para ampliar a monitoração senão para aumentar a sua arrecadação. Então, não caiamos na conversa mole, tá, desses portais
nojento de notícias e principalmente do próprio governo. E devemos lembrar também aquilo que eu sempre digo e que eu já disse em outros vídeos. Não devemos defender a democracia. A democracia, ela é um sumidouro de recursos e, consequentemente, será insaciável com respeito ao dinheiro que dizem ser público. Dinheiro que é público não é um dinheiro que não é de ninguém, tudo bem? Não é de ninguém. Então eles vão sempre arrumar um meio de arrancar mais e mais e mais dinheiro, tá? Então é óbvio que eles vão fazer isso para arrancar mais dinheiro das pessoas. Porque eles precisam alimentar essa máquina democrática. E como a conta não está fechando, porque cada dia mais temos mais beneficiários desse dinheiro público para cada vez menos contribuinte, e como o desemprego aqui a tendência vai ser aumentar ainda mais, ao contrário do que muitos dizem, é óbvio que eles vão precisar aumentar a arrecadação cada vez mais. Ou é assim, ou é comprando título de dívida, ou é simplesmente emitindo mais dinheiro. Há inclusive projetos para proibir, vejam bem, meu amigo, proibir dinheiro em espécie. E tudo para quê? Para ficar só no Pix e nas transações eletrônicas, para assim fiscalizar melhor, para ampliar a possibilidade de cair na malha fina do governo, ou no pente fino do governo. E dito isso, eu realmente não entendo essas pessoas, tá? Realmente não entendo. Inclusive, a consequência disso é que cada vez menos comerciantes vão aceitar o Pix como pagamento. O que é muito justo. Totalmente justo. Tá? Eu nunca gostei do Pix. Inclusive, foi instituído no governo Bolsonaro. Tá? E muitos bolsonaristas exaltaram o Bolsonaro por supostamente ser o pai do Pix. Bolsonaro não é exatamente o pai do Pix, tá? Isso já estava sendo planejado no governo Temer, que substituiu a Dilma, que foi impeachmentada, e o Bolsonaro apenas sancionou. E esse é o erro de muita gente da direita, em achar que o Pix foi uma boa invenção, porque facilitou muita coisa, blá, blá, blá. O Pix serve justamente para isso. É para facilitar o rastreio e a monitoração. E o governo Lula está apenas se aproveitando disso. E prepare-se, porque em breve o Drex vai ser obrigatório também. O governo não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Eles farão de tudo para ampliar o seu poder arrecadatório. E, claro, o governo é totalmente insaciável. Um governo tipicamente democrático. Tá? E como nos livrarmos disso, vocês já sabem, tá? Comprem Bitcoin. Ou você pode investir em outro ativo também, se preferir, tipo ouro, por exemplo. Mas o Bitcoin é o mais seguro de todos, tá? Outra solução é para quem pode simplesmente vazar do país. Porque a tendência é ficar cada vez mais insuportável aqui.
pois sabemos que não há muita esperança das coisas melhorarem. Sejamos sinceros, há esperança em um país que já está completamente sexualizado, que o país que romantiza a pobreza, romantiza as favelas, até mesmo os bandidos, onde há inúmeras mulheres que querem ter casos e filhos com bandidos. É um país onde se romantiza o funk, o pagode, o sertanejo e outros ritmos insuportáveis. É um país onde, se você pergunta sobre maçãs, a pessoa vai responder sobre laranjas. Eu vejo tudo isso de perto hoje em dia. Se muita gente, sem exagero, eu não sei como essas pessoas, muita dessa gente consegue amarrar o seu próprio cadarço sozinhos. A esmagadora maioria dos brasileiros está num nível de estupidez simplesmente inacreditável. Vocês acham que essas pessoas vão saber votar? Se é que se pode falar em saber votar? Será que elas saberão discernir o mal menor entre um candidato e outro? Eu, particularmente, não tenho esperança. Tá? Eu não tenho esperança. Para quem tiver, boa sorte. Aqueles que tiverem capacidade de me ouvir, tá? É para essas pessoas que eu falo, é para as pessoas que eu escrevo, tá? Mas a esmagadora maioria das pessoas sequer vão entender o que eu estou falando aqui, tá? Então, por hoje é só. Considerem ajudar o canal, considerem me seguir nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.